incapacidade permanente para o trabalho. A incapacidade deve ser permanente para o exercício de atividade laborativa. Não há a amplitude do resultado de incapacidade temporária, que configura lesão corporal de natureza grave. Se resulta enfermidade incurável, a crime qualificado pelo resultado se da lesão corporal resulta enfermidade incurável. A doença é considerada incurável se, ao tempo em que o réu for sentenciado, não houver recursos médicos que possibilitem a reversão do quadro de saúde da vítima. Se resulta perda ou inutilização do membro, sentido ou função, a destruição de um órgão duplo, segundo a doutrina, implica indebilidade, lesão corporal de natureza grave. A lesão corporal de natureza gravíssima pressupõe a perda ou inutilização, ambos os órgãos afetados. Se resulta deformidade permanente. A deformidade permanente é o dano estético, que causa uma impressão desconfortável para o convívio social. Levam-se em conta as condições da vítima, como a idade, o sexo e o meio social que frequenta. Se resulta aborto, esta hipótese de crime qualificado pelo resultado se classifica como preterdoloso. Para sua configuração, a lesão corporal deve ter sido praticada de forma dolosa, com o resultado do abortamento advindo de culpa. Lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte também pode ser chamada de homicídio preterdoloso. Constitui-se no crime de lesão corporal, praticado com dolo direto ou eventual, com o resultado, advindo de culpa, de morte da vítima. Ou seja, há dolo no antecedente e culpa no consequente. A pena prevista é de reclusão, de 4 a 12 anos. Lesão corporal privilegiada. O agente comete o crime por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Substituição da pena. Ademais, se as lesões corporais forem leves, pode haver substituição de pena, pelo juiz, no caso de estarem presentes as circunstâncias da lesão corporal privilegiada ou, mesmo não sendo a lesão corporal privilegiada, tiver havido lesões recíprocas entre o sujeito ativo e o passivo. Lesão corporal culposa. A lesão corporal também é punida se pratica por negligência, imprudência ou imperícia. A previsão da modalidade culposa está no artigo 129, 6º, do CP. Eventuais resultados que qualificam a lesão corporal dolosa aqui não possuem a natureza de qualificadora. Lesão corporal majorada. Se a inobservância de regra técnica da profissão, arte ou ofício, se o agente deixa de prestar socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão, bem como se a vítima menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Há também a majorante se crime for cometido por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Perdão judicial. O parágrafo 8º do artigo 129 determina a aplicação, ao crime de lesão corporal, do disposto no parágrafo 5º do artigo 121. É a hipótese do perdão judicial. Lesão corporal com violência doméstica e familiar. Há também qualificadora para o caso de a lesão corporal ser praticada em contexto de violência doméstica e familiar, caso em que a pena será de 3 meses a 3 anos de detenção, se a lesão for leve, nos termos do parágrafo 9º do artigo 129. Deve-se atentar que o caso é de violência doméstica e familiar, o que se configura se a vítima for o ascendente, descendente, irmã, cônjuge ou companheira do agente. Configura-se, ainda, se o agente se valer das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade do ofendido. Registre-se, por relevante, que o ofendido pode ser homem ou mulher, não se limitando ao último gênero mencionado. A qualificadora do parágrafo 9º se limita à hipótese de lesão corporal de natureza leve, como veremos.
Lesão corporal funcional. A Lei 13.142, 2015 trouxe nova forma majorada do crime de lesão corporal, referente à prática do crime contra agentes das Forças Armadas ou do Sistema de Segurança Pública, bem como a seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Sua previsão está no parágrafo 12º do artigo 129. As circunstâncias são as mesmas do chamado homicídio funcional. Lesão corporal e ação penal. A regra da ação penal cabível para o crime de lesão corporal é a pública incondicionada, já que a lei nada prevê a respeito. Entretanto, o artigo 88 da Lei 9.099/95 trouxe a determinação de que a exigência de representação nos casos de lesão corporal de natureza leve e de lesão corporal culposa. Ponto. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, em qualquer caso de lesão corporal, a ação penal é pública incondicionada se envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. O Superior Tribunal de Justiça consolidou igual entendimento ao aprovar a súmula 642. Periclitação da vida e da saúde. Os crimes de periclitação da vida e da saúde são classificados como de perigo, ou seja, configuram-se com o fato de o bem jurídico ter sido colocado em risco, não sendo necessária a ocorrência de dano. Perigo de contágio venéreo. O crime de perigo de contágio venéreo está previsto no artigo 130 do Código Penal. O bem jurídico é a incolumidade física e saúde da pessoa. É comissivo, dependendo de um comportamento ativo do agente. O crime é classificado como comum pela doutrina majoritária, mas o penalista Rogério Sanches Cunha entende que é próprio. Para sua configuração, é irrelevante o consentimento da vítima. Há crime inclusive se o contágio ocorrer entre cônjuges ou companheiros. É classificado como delito de forma vinculada, já que o tipo penal prevê que a exposição deve se dar por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. A moléstia venérea é aquela transmitida sexualmente. Cuida-se de normal penal em branco, pois as doenças venéreas são aquelas assim definidas pelo Ministério da Saúde. Por não ser transmitida apenas por via sexual, a doutrina e a jurisprudência afastam a AIDS como doença venérea. Para a doutrina clássica, a expressão, de que sabe que está contaminado, se refere ao dolo direto, de perigo, enquanto o termo, de que deve saber que está contaminado, diria respeito ao dolo eventual, de perigo. O crime é formal. Se há uso de preservativos não danificados pelo agente, não há elemento subjetivo. Prevalece se tratar de crime plurissubsistente, sendo, portanto, admissível a tentativa. A ação penal é pública condicionada. Perigo de contágio de moléstia grave. O crime de perigo de contágio de moléstia grave está previsto no artigo 131 do Código Penal. O bem jurídico tutelado é a incolumidade física e saúde da pessoa. Para a doutrina majoritária, cuida-se de crime comum, sendo que é entendimento minoritário, defendido por Rogério Sanches Cunha, de que se trata de crime próprio, só pode praticá-lo aquele que está contaminado com moléstia grave. O crime é de ação livre e plurissubsistente, admitindo a tentativa. A doença grave e contagiosa deve ser prevista como tal pelo Ministério da Saúde, o que torna o artigo 131 do Código Penal uma norma penal em branco. Pirangeli, entretanto, entende de forma diversa. Exige-se dolo direto de dano, com elemento subjetivo especial consistente no fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Bittencourt defende ser admissível a forma omissiva. O delito é ainda classificado como instantâneo, doloso e formal. A ação penal é pública incondicionada. Perigo para a vida ou a saúde de outrem. O delito de perigo para a vida ou a saúde de outrem está previsto no artigo 132 do Código Penal. O bem jurídico tutelado é a incolumidade física e saúde da pessoa. O crime é classificado como comum, subsidiário e de ação livre, comportando as formas comissiva e omissiva.
O dolo é de perigo e é formal, sendo que o resultado naturalístico não é necessário para a sua consumação. É classificado como instantâneo e, na sua forma comissiva, como plurissubsistente, o que enseja o cabimento do conatus em tal hipótese. A ação penal é pública e incondicionada. O parágrafo único do artigo 132 prevê a forma majorada, com aumento da pena de 1/6 a 1/3. Incide quando o delito decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Busca-se a proteção, dentre outros, dos trabalhadores rurais, notadamente os denominados de boias frias. Abandono de incapaz. O delito de abandono de incapaz está previsto no artigo 133 do Código Penal. Os bens jurídicos protegidos são a segurança e a vida daquele que não pode se proteger por si só. O crime é próprio, pois só pode ser praticado por quem tem outrem sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. A pena é de detenção, de 6 meses a 3 anos. O núcleo do tipo, abandonar, pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva. É necessário que a pessoa seja incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono, o que leva à classificação do delito como sendo de perigo concreto, ou seja, é necessária a prova de que o bem jurídico foi colocado em risco. O sujeito passivo, maior ou menor, deve ser incapaz de se proteger. É plurissubsistente na forma comissiva, o que leva à admissão da tentativa. Cuida-se de crime instantâneo com efeitos permanentes. O elemento subjetivo é o dolo, não se admitindo a forma culposa. O crime é formal, independendo de qualquer resultado naturalístico para sua consumação. Se sobrevier resultado, aliás, pode-se configurar a sua forma qualificada. A ação penal é pública e incondicionada. Formas qualificadas. O crime é qualificado se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave ou morte. São formas preterdolosas. Formas majoradas. A previsão de incidência da causa de aumento de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, ou se a vítima é maior de 60 anos. Na hipótese de lugar ermo, o local deve ser habitualmente isolado e estar assim naquele momento. Exposição ou abandono de recém-nascido. O delito de exposição ou abandono de recém-nascido está previsto no artigo 134 do Código Penal. Os bens jurídicos tutelados são a incolumidade físico-psíquica e a vida. A pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos. Cuida-se de forma privilegiada do abandono de incapaz. O crime do artigo 134 do CP é especial em relação ao previsto no artigo 133 do referido diploma. Para a doutrina majoritária, cuida-se de crime próprio, pois só o pai ou a mãe podem praticar. Em razão da motivação de ocultar desonra própria, só se pode pensar nos próprios genitores. Como crime próprio, é possível o concurso de pessoas, tanto na modalidade de coautoria como na de participação. O elemento subjetivo é o dolo, além de se exigir uma finalidade específica, denominada de elemento subjetivo especial, que é o fim de se ocultar desonra própria. Admite as formas comissiva e omissiva. Na forma comissiva, é plurissubsistente. Cuida-se de crime de perigo concreto. Formas qualificadas. A qualificadora se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, passando a pena a ser de detenção, de 1 a 3 anos. Qualifica também o crime o resultado morte, hipótese em que a pena será de detenção, de 2 a 6 anos. São crimes preterdolosos. Omissão de socorro. É típico exemplo de crime omissivo próprio, previsto em norma mandamental, e tratado pelo artigo 135 do Código Penal. O crime é classificado como mera conduta, não havendo previsão de resultado naturalístico no tipo básico. O resultado naturalístico, se ocorrer, pode qualificar o crime. O crime é comum. São pessoas que devem ser socorridas.
Criança abandonada ou extraviada é aquela situada em situação de desamparo. Pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Aquela sem vigor físico ou psíquico, que está indefesa, a que sofreu algum dano ou lesão em sua integridade física e a que está em risco, sob probabilidade efetiva de perigo de grandes proporções. São formas de praticar o crime: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, assistência imediata, e não pedir o socorro da autoridade pública, assistência imediata. A assistência imediata deve ser realizada se não houver risco pessoal, físico, concreto e iminente, ao agente, sendo que a imediata é subsidiária. Deste modo, só pode o agente optar pela comunicação à autoridade se não for possível que ele mesmo preste o socorro. O crime é classificado como doloso, unissubsistente, não se admitindo a tentativa, instantâneo e de perigo. Formas majoradas: incide causa de aumento de pena se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave. Cuida-se de figuras preterdolosas. Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial. O crime de condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial foi tratado pela Lei N. 12.653, de 2012, que inseriu o artigo 135-A no Código Penal. São bens jurídicos tutelados à incolumidade físico-psíquica e à vida. É uma nova forma de se punir a omissão de socorro. Consubstância um crime próprio, por só poder ser cometido pelo administrador ou funcionário do hospital. A doutrina majoritária defende que se configura o delito caso o agente exija cheque-calção, nota promissória ou qualquer garantia ou preenchimento prévio de formulários administrativos. NUT, entretanto, defende ser necessário que o sujeito ativo exija cheque-calção, nota promissória ou qualquer garantia e preenchimento prévio de formulários administrativos. É preciso que o atendimento fique condicionado à exigência do agente. O crime é doloso e plurissubsistente, admitindo a punição da tentativa. A figura típica específica no artigo 103 do Estatuto do Idoso. A ação penal é pública incondicionada. Forma majorada: se resulta lesão corporal de natureza grave, a pena deve sofrer um aumento até o dobro. Havendo resultado morte, a pena pode ser aumentada até o triplo. São figuras preterdolosas. Maus tratos: o delito de maus tratos está previsto no artigo 136 do Código Penal. O bem jurídico tutelado pela norma é a incolumidade físico-psíquica. O crime próprio só pode ser sujeito ativo aquele que tenha o sujeito passivo sob sua autoridade, guarda ou vigilância. O crime é doloso e de perigo concreto. Apesar de possuir apenas um núcleo do tipo, grande parte da doutrina o classifica como crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. São formas de praticá-lo, privando de alimentação ou cuidados indispensáveis. Crime 103. Omissivo e habitual, sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Crime comissivo e plurissubsistente. Abusando de meios de correção e disciplina. Crime comissivo e plurissubsistente. Configura-se, neste último caso, com o abuso do direito de correção. Formas qualificadas: se do fato resulta lesão corporal grave, a pena será de reclusão de 1 a 4 anos. Havendo resultado morte, a pena será de reclusão, de 4 e 12 anos. Figuras preterdolosas. Forma majorada: a modalidade majorada do delito, se a vítima possuir menos de 14 anos de idade. Rincha. O crime de rixa está previsto no artigo 137 do Código Penal. O bem jurídico tutelado é a incolumidade físico-psicológica. O crime é comum, não se exigindo qualquer qualidade específica do sujeito ativo. Crime plurissubjetivo de condutas contrapostas. Os participantes, no mínimo 3, são, ao mesmo tempo, sujeitos ativos e passivos, uns em relação aos outros.
Ou seja, o indivíduo não é ao mesmo tempo sujeito ativo e passivo da mesma conduta, mas cada um pode ser o agente que praticou determinadas agressões e que sofreram determinados danos em razão da agressão de outrem. Parte da doutrina considera o crime unissubsistente e, por isso, não admite a tentativa. Entretanto, há quem admita a tentativa, por exemplo, no caso de a conduta ser previamente agendada. A conduta punida é participar do tumulto, tratando-se de crime comissivo. O crime, ainda, é doloso e de perigo abstrato. O crime é instantâneo. A legítima defesa é admitida para quem vai separar os rixosos. Há, entretanto, divergência em relação aos próprios rixosos. Formas qualificadas. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, todos respondem, inclusive eventual desistente. No caso de qualquer um dos dois resultados, a pena passa a ser de detenção, de 6 meses a 2 anos. Há diferentes sistemas de punição no caso de ocorrência de resultado agravado, ou seja, aquele que qualifica o delito. Solidariedade absoluta, todos respondem pelos eventos. Cumplicidade correspectiva, todos respondem por uma sanção média. Autonomia, o resultado qualifica o crime, sendo que o agente causador, se identificado, responde pela lesão corporal grave ou pela morte. É a opção adotada pelo nosso Código Penal. Crimes contra a honra. Os crimes contra a honra são aqueles que atingem a honra do indivíduo, seja ela objetiva, seja ela subjetiva. São os crimes de calúnia, injúria e difamação. Conforme entendimento majoritário, são crimes de dano, mas de natureza formal, ou seja, não dependem do resultado naturalístico para sua consumação. Calúnia. O crime de calúnia está previsto no artigo 138 do Código Penal. O bem jurídico tutelado é a honra objetiva, que consiste na boa fama do ofendido na sociedade. O crime é comissivo. Pelo entendimento majoritário, o crime é de dano informal. Cuida-se de crime comum, não exigindo nenhuma qualidade específica do sujeito ativo para sua configuração. É possível a calúnia contra os mortos, em virtude da revisão do parágrafo 2º do artigo 138 do CP. Neste caso, os sujeitos passivos são os familiares, notadamente o cônjuge, ascendente, descendente e irmão, que são as mesmas pessoas que possuem legitimidade para a ação penal privada no caso de morte da vítima. Não é possível a autocalúnia, podendo, entretanto, configurar o crime de autoacusação falsa. A doutrina aponta que o consentimento do ofendido exclui o crime. Configura-se o crime pela conduta de caluniar e de, sabendo falsa a imputação, propala-la ou divulga-la. A calúnia consiste na imputação falsa, ou na propalação ou divulgação de tal imputação, a respeito da prática de crime pela vítima. É importante observar que o tipo penal não abrange a falsa acusação de contravenção penal, mas apenas a de crime. O dolo é de dano. Entretanto, só há crime se houver o animus caluniandi, animus ofendendi. É plurissubsistente apenas quando praticado por escrito. Se for verbal, é unissubsistente e não admite a tentativa. Pode a pessoa jurídica ser vítima dos crimes contra a honra. O STJ possui precedentes em sentido negativo. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, possui precedente fazendo diferenciação entre os crimes contra a honra, não admitindo a injúria e a calúnia, mas aceitando a difamação. Exceção da verdade. É um incidente processual que visa a provar que a imputação feita é verdadeira. Em regra, cabe a exceção da verdade pelo réu no caso de calúnia. Não se admite a exceção da verdade se o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível e o crime for de ação penal privada. Ademais, não se admite se o fato for imputado ao presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Por fim, também não é cabível se o ofendido foi absolvido por sentença penal definitiva. Difamação. A difamação está prevista no artigo 139 do Código Penal.
O bem jurídico protegido é a honra objetiva, a boa fama do indivíduo na sociedade. O crime é comum. A conduta típica é a imputação de fato determinado que, não constituindo crime, é ofensivo para a vítima. O crime é doloso, exigindo-se, ainda, o animus diffamandi. O crime é formal, sendo plurissubsistente apenas na forma escrita, conforme entendimento majoritário. Em caso de difamação verbal, não é cabível a tentativa. Classifica-se, ainda, como instantâneo e comissivo. Exceção da verdade. Também há previsão de exceção da verdade para o caso de difamação. Entretanto, tal como prevê o parágrafo único do artigo 139, só é admitida se a vítima for funcionária pública e o fato imputado se relacionar com as funções por ela exercidas. Injúria. O delito de injúria, o único que se volta contra a honra subjetiva, está previsto no artigo 140 do Código Penal. O bem jurídico tutelado pela norma é a honra subjetiva, que envolve a dignidade e o decoro da pessoa. O sujeito passivo deve compreender a ofensa, já que a conduta se volta contra a honra subjetiva dele, e não contra a sua reputação. A conduta típica é ofender a dignidade ou o decoro de alguém, emitindo-se conceito negativo sobre o ofendido. O crime é doloso, exigindo-se o animus injuriandi. Se o ânimo do agente for outro, que não o de injuriar a vítima, o crime não se configura. O crime é formal, sendo plurissubsistente somente na forma escrita, conforme entendimento que prevalece na doutrina. Na forma verbal, é unissubsistente e não admite tentativa. É classificado como comum, comissivo e instantâneo. Não se admite exceção da verdade. Perdão judicial. O parágrafo 1º do artigo 140 prevê hipóteses em que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Trata-se do chamado perdão